Olá, pessoal, boa noite. São 19 horas. Já coloquei aqui para gravar. Sejam bem-vindos. Não apareceu ninguém ainda, mas às vezes aparece alguém. De toda forma, mesmo que não apareça ninguém, a aula está gravada. Eu vou passar os slides referentes, né? As unidades 1, 2 e 3. As unidades 1, 2, 3 do material disponível, né? Para a disciplina, que são 12 unidades, né? Então, o módulo 1 é unidade 1, 2 e 3. Então, eu dividir a cada 3 unidades, tá certo? Então, nós temos o módulo 1, unidade 1, 2 e 3, módulo 2, 4, 5, 6, o módulo 3, 7, 8 e 9, e o módulo 4 é 10, 11 e 12. Meu nome é Luiz Rodrigo, eu sou professor aqui da FUMEC já há 4 anos. Esse é meu 9º semestre que eu estou iniciando. Eu tenho minha graduação em computação, meu mestrado é em administração e o meu doutorado também é em administração. O mestrado e o doutorado são na área de marketing e estratégia empresarial. Aqui na FUMEC eu também dou aula na graduação presencial e também dou aula no doutorado e no mestrado da instituição. Tá certo? Então, meu nome é Luiz, com Z, Rodrigo Cunha Moura. Mais detalhes, vocês podem olhar o currículo Lattes, né, que a gente disponibiliza para o governo, para controle, opção de troço. LinkedIn eu não atualizo muito, não. Eu fiz uma vez, que meu orientador de doutorado me pediu, mas geralmente eu não mexo muito com ele, não. Na nossa área é muito indicação, né? Muito currículo, muito artigo, então o Lattes realmente seria... o Lattes, não, desculpa. O LinkedIn nunca me fez muita falta por enquanto. Bem, apesar de a gente estar falando de marketing, né? Marketing digital, nós vamos falar de mídias sociais, mas não agora. E o LinkedIn é uma delas. Então, eu vou compartilhar a tela e nós vamos começar aqui já de uma vez com a unidade 1, onde ele explica, né, o que é marketing, né, e fala um pouco de marketing digital e quais são os principais componentes. Depois nós vamos falar, né, do funil de vendas, etc. Então, o marketing, deixa eu colocar aqui certinho. Aqui nós vamos ver, aqui é basicamente um resumo, né, dos 3 primeiros capítulos, tá certo? Então, a gente tem aqui um resumo dos 3 primeiros, das 3 primeiras unidades. Isso aqui é o objetivo de cada uma das unidades. Às vezes eu tiro uma ou outra que a gente não trata aqui diretamente, porque a nossa aula tem só 1 hora. Bem, o que é o marketing, né? O marketing, não precisa nem colocar tão grande assim, né? Eu gosto de ir marcando aqui. Então, o marketing, na verdade, existem algumas definições que estão no livro, tá certo? No material disponibilizado. E, para mim, Luiz Rodrigo, marketing é você oferecer mais valor que os seus concorrentes, né? Marketing é a possibilidade de você resolver melhor o problema das pessoas. Então, lembre-se que, quando eu falo oferecer valor, e aí isso aqui já entra, né? A miopia de marketing, confundir necessidade, desejo, confundir o que realmente a gente compra ou não. Então, é importante que você saiba o seguinte: no caso do marketing, nós compramos benefícios. Então, nós não compramos um produto, nós não compramos um serviço. Nós compramos benefícios. Então, eu não compro uma pasta de dente, eu compro higiene e saúde, né? Eu compro... Se você está mais preocupado com a proteção das cáries, você pode até pensar na marca Colgate. Se você está mais preocupado com hálito puro, refrescância, alguma coisa nesse sentido, além de higiene e limpeza, você pode pensar em comprar, né, uma Sorriso ou uma Close-Up. Se você quer ter prazer, qualidade de vida e prazer em comer e beber, você vai pensar em Sensodyne, né? Porque Sensodyne é para você não sentir dor. Então, beber e comer nos dá muito prazer. Se não desse prazer, a gente comia ração mesmo. Se o objetivo fosse encher a barriga e ter nutrientes, né, sais minerais, vitaminas, proteínas, etc.,
a gente comia ração, né? Igual cachorro, igual gato, igual passarinho. Mas não é assim que acontece. Então, a gente tem pratos elaborados, a opção de coisa. Então, comer nos dá prazer. E se você tiver uma comida muito, né, uma comida e uma bebida muito quente ou muito gelada, você acaba sentindo dor. Então, o que nós compramos, eu não compro, né, uma máquina fotográfica, eu compro fotografia. Eu não compro uma cerca elétrica, eu compro segurança. Então, mas aí nós temos um problema que é o seguinte, né? Nós temos muito mais desejo do que bolso, né? Nós desejamos, a gente gostaria de ter muito mais coisas, de trocar muitos mais produtos, de trocar uma televisão, de comprar, trocar o notebook, de trocar o carro, até mesmo de trocar de casa. A gente gostaria de trocar muito mais coisas, né? Do que o nosso bolso é capaz de prover. Então, o que que acontece nessa brincadeira, né? O que que acontece nesse caso? A gente compra aquilo que nos oferece mais valor. E valor são os benefícios menos sacrifícios. Então, quando você executa bem o marketing, quando você oferece mais valor, né, quando você resolve o problema do cliente. Então, por exemplo, pasta de dente, higiene e limpeza. Mas se eu ofereço proteção às cáries e tem um grupo grande de consumidores que valoriza isso, que topa pagar mais caro, lembrando que a Colgate não é mais barata, né? Topa pagar mais caro, tem sucesso. A gente tem que perceber que o consumidor, nós consumidores, precisamos comprar. Antigamente, né, 200, 300, 400 anos atrás, a maioria da população vivia no campo e era completamente independente, né? Então você tinha a sua criação de animais, né, onde você tinha proteína, né, carne, ovos, leite e assim por diante. Você tinha um pomar, você tinha pequenas plantações e você resolvia o seu problema. Você costurava a sua roupa, você tinha seus meios de transporte, cavalo, charrete, às vezes bicicletas muito simples, mas você conseguia, né? Burro, mula, né? Carro de boi, enfim. Você tinha isso tudo. Hoje não, você precisa comprar gasolina, né? Claro que tem o carro elétrico vindo aí, já é realidade de algumas situações, mas vamos colocar esse jeito. Você precisa abastecer o carro, você precisa colocar gasolina, álcool, diesel, né? Então, é isso. Eu tenho que comprar, eu tenho que fazer supermercado. Eu tenho que comprar comida, porque se eu não comprar comida, eu morro de fome aqui dentro da casa. Todos nós somos assim. Então, a venda, a compra, nós comprarmos, é algo natural, é algo que a gente precisa. Você não precisa forçar a venda. Né? Os bons produtos, para o consumidor correto, na hora correta, a venda ela acontece automaticamente. Né? Então, a gente tem que abastecer o carro, a gente tem que comprar gasolina, a gente tem que comprar remédio. Nós precisamos nos divertir, nós precisamos de lazer. Né? Quando você compra gasolina, você está comprando transporte, nós precisamos nos transportar. Né? Então, são questões, são aspectos muito importantes, né, a serem considerados. Então, o marketing é troca. Né? E depois do conceito de troca, o marketing se tornou relacionamento. O que significa o marketing ser troca? O marketing ser troca significa que você dá o dinheiro e você recebe um produto ou serviço. Mas, de novo, a gente não quer comprar um produto ou serviço, a gente quer resolver um problema. Então, às vezes, você está na rua, deu fome, você come um pão de queijo, você não está querendo comprar simplesmente um pão de queijo, você está com fome. Agora, se às vezes você não está com tanta fome, mas tem muito prazer em comer um pão de queijo, aí você está comprando uma satisfação, às vezes até um brinde, um prêmio. Ah, hoje eu mereço comer um pão de queijo, hoje eu mereço comer um chocolate. Se você parar para pensar na cerveja, ela tem várias utilidades. Quando você chama alguém para ser seu amigo, né, fala assim, vamos tomar uma cerveja, principalmente alguém do escritório, da sala de aula e tal, é tipo assim, você quer ser meu amigo? Às vezes, quando você está em casa sozinho, fala, vou tomar uma latinha, hoje eu dei uma aula maravilhosa, voei baixo, hoje foi muito bom, rendeu muito. Você fala, porra, você não está com sede, você está tomando um brinde, entendeu? Você está te dando um pequeno prazer. Da mesma forma que quando você chama alguém para tomar cerveja, não significa que você esteja com sede.
Significa que você está chamando alguém. Então, nós compramos os benefícios. Uma pessoa que compra uma calça de 10, 15, 20 mil reais, ela não está comprando uma calça. Entenderam? Quando a pessoa compra uma geladeira frost free, né, aquela que não precisa ficar descongelando, a pessoa está comprando, né, ela está comprando comodidade. Ela está comprando uma geladeira que ela não tem que ficar mais tirando a comida, descongelando, aquela água toda escorrendo, né? Com ventilador para ser mais rápido, depois volta com a comida toda lá para dentro. Enfim, então é isso. Então, marketing é facilitar a troca. Você dá o dinheiro e recebe um produto ou serviço. Na verdade, você quer resolver um problema, porque você tem uma necessidade. O conceito de necessidade é muito importante, igual está escrito, está até marcado aqui, necessidade e desejo. Nós somos insaciáveis, nós temos necessidade o tempo todo. Né? Se você pegar aquela pirâmide do Maslow, nós temos 5 níveis de necessidade. Então, quando você atinge um nível, vai para outro nível, quando você resolve outro nível, vai para o nível superior e assim por diante. Então, você sempre está querendo alguma coisa. A necessidade é um estado de carência. A necessidade é um estado indesejável. A necessidade, né, é um estado onde você precisa de algo, você quer algo, você está sem algo, você está se sentindo mal. Né? É um estado de carência, um estado, né, que você precisa que ele seja resolvido. E para resolver as necessidades, a gente deseja o produto e serviço. Então, eu tenho fome, desejo uma pizza, eu tenho fome. Então, dependendo da cultura, do local, do dinheiro, se você está sozinho, está acompanhado, da sua idade, de uma série de fatores, você tem fome, mas pode ser que você deseje um arroz e feijão, pode ser que você deseje uma pizza, pode ser que lá no Japão deseje um atum, pode ser que lá nos Estados Unidos deseje um hot dog, um hambúrguer, né? Pode ser que na Alemanha deseje, né, o alemão deseja chucrute, lá uma batata, uma salsicha. Então, dependendo de onde você está, da sua renda, da sua idade mesmo, né? Nosso hábito alimentar, você tem a mesma necessidade, muitas vezes. Né? Então, todos nós temos necessidade de comprar uma roupa. Então, se é homem ou mulher, muitas vezes compram roupas diferentes, dependendo da sua idade. Se você, o homem ou a mulher vai comprar uma roupa diferente, dependendo da sua renda, vai comprar uma roupa diferente, e assim sucessivamente. Então, aqui é muito interessante. Ó. Marketing é o processo pelo qual as pessoas obtêm aquilo que necessitam e desejam. Então, as empresas elas têm que criar, né, produtos e serviços que as pessoas vão desejar para suprir as suas necessidades. Né? Então, a necessidade é um estado indesejável, é uma carência. Né? Então, enfim, você quer suprir essa necessidade. Né? Então, é isso que vocês têm que... E aí vem o marketing digital no novo ambiente que nós vamos relacionar isso. Então, a miopia de marketing é você achar que o consumidor ele compra o seu produto. Não, está errado. Não é nada disso. Ele compra um benefício. Né? E o empoderamento do consumidor ao longo do tempo, que isso estava no material. O que significa isso? Né? Antigamente, o consumidor não tinha escolha. Né? O consumidor, os produtos eram muito caros e você tinha pouca variedade, poucas empresas fabricando. Né? Hoje, com a internet, isso mudou completamente. Hoje nós temos aí, é uma realidade, né? Você compra blusinhas aí da Shopee, sei lá, da AliExpress, que é negócio todo. Aí ficou até a taxa das blusinhas, a discussão, vai taxar, não vai taxar? Acho que agora vai taxar. Acho que já está taxando, então, a partir de setembro de agora, desse ano. Mas daqui um mês, sei lá, daqui menos de um mês. Mas por quê? Porque a gente está comprando de uma loja lá da China, de uma rede lá na China, né? Então, hoje você pode comprar produtos do Brasil todo e mais. Se o produto ele for digital, como essa aula ela é digital, ela não é física, você distribui ao vivo, você distribui no mundo todo com custo baixíssimo. Então, você pode comprar músicas por streaming lá na Alemanha, na China, nos Estados Unidos, que vai chegar automaticamente aqui, baixar softwares, né? Sistemas para bancos de dados, você pode comprar. Na verdade, hoje em dia nem mais distribui CD, DVD, antigamente era disquete. Hoje os caras fazem, você entra com uma chave lá, você entra com login e senha da venda, você faz o download, né? Você
faz o exame de sangue, o resultado do exame de sangue, né, eles são informações do seu, né, são dados, né, triglicérides, vitaminas, glicose do sangue, opção de coisas. E aí o que acontece? Você não precisa mais ir lá e pegar o envelope com os resultados. Hoje você entra no site do Laboratório de Análises Clínicas e baixa o PDF com seus resultados. Então, o consumidor hoje ele compra, né, a 24 horas por dia, o tempo todo recebe esse serviço. E quando o serviço ele é digital, o serviço digital, o produto digital, ele é baseado em informações. Então, tudo aquilo que é informação pode ser feito via internet, você vai receber. E uma pizza? Uma pizza não é informação, você precisa do cara para entregar aqui. Mas o horário de funcionamento, preço, sabores, formas de pagamento, fidelidade, promoções, etc. Isso tudo é informação. Então, isso tudo você olha pelo site. Então, você olha isso tudo pelo site, aí você não precisa de vendedor, o cliente não precisa ligar, não precisa tirar dúvida, não precisa ficar conversando, ele olha tudo pelo site, faz o pedido pelo site, e somente o produto que é físico que vai ser entregue, né? A pizza, o sanduíche, enfim, o que quer que seja. Então, vamos andar aqui para dar tempo de falar de tudo. Bem, a gestão de marketing, a parte operacional do marketing, ela é chamada de 4Ps. Então, você tem produto, preço, praça e promoção. O produto são, igual está escrito aqui, são as características do produto, né? É a qualidade, são os atributos. Então, o que são os atributos de um celular? Os atributos do celular é o tamanho da tela, a quantidade de câmeras, né? Quantidade de memória, se ele é 4G, 5G, enfim, armazenamento, resolução, né? Não só a quantidade, mas a resolução das câmeras, né? Então, isso são o carro tem características, né? O celular, o computador tem características, né? Um sapato, então são os atributos do produto, né? Você tem a questão da qualidade, você tem a questão do estilo, igual está ali, né? Quando fala de variedade, é a linha de produtos, né? Antigamente, o Ford mesmo falava, né? Essa frase é famosa, né? Todo mundo que estuda teoria geral da administração já ouviu essa frase. Eu faço qualquer carro, desde que seja de qualquer cor, desde que seja preto, né? Então, você tinha só o Ford T, ele era preto o carro, né? Foi um sucesso de vendas, muito barato. Mas hoje você tem várias linhas de produtos, né? Várias linhas, né? As empresas vão aumentando as linhas. Então, você pega a Netflix, que o produto dela, inclusive, é digital, né? Ela tinha, sei lá, acho que só 2 ou 3 planos. Hoje a Netflix já tem um plano que você paga menos e você assiste comerciais. Então, você não paga mensalidade. Aliás, você paga a mensalidade, mas ela é mais barata. E a Netflix consegue complementar a receita da sua assinatura passando comerciais para você, entendeu? Propaganda. Então, são linhas de produtos. Você coloca mais sabores, né? Mais embalagens. Então, a Coca-Cola com várias embalagens. Se você pegar o Gatorade com vários sabores, as próprias pasta de dente, né? Que fala Colgate 12, que é troço todo, mas você tem lá para Bright, para clarear o dente, para ter hálito puro e por aí vai embora. Você tem a marca, gestão de. Mas só marca dá, né? Eu já dei uma disciplina só de marca, né? Igual o serviço está ali também, já dei uma disciplina só de serviços, né? Marketing de serviços. Então, é uma área enorme. O serviço é um tipo especial de produto, né? Então, você tem as garantias, você tem o retorno do produto. Então, o serviço, só rapidamente, qual a característica especial do serviço? Tomar cuidado com o tempo. É que o serviço ele é intangível, né? Então, quando a gente fala de produto e serviço, o serviço você não pega, o serviço ele é intangível. Então, a aula, seja ela presencial ou a aula síncrona, ou a aula gravada, você não pega a aula, né? Você entra no avião, você não pega o serviço. Claro, o avião ele é tangível, o negócio, né? São centenas de toneladas, muitas vezes, né? Um negócio, né? Centenas de milhares de quilos. O avião ele é tangível, mas aqui no Brasil, a Latam, a Gol e a Azul, elas não fabricam avião, elas usam o avião para prestar serviço, né? Então, fabricantes, você tem aí 3, 4 principais, né? Boeing, Airbus, Embraer, Bombardier, que foi comprada pela Airbus, acho que tem uma chinesa, enfim.
mas não passa disso. Então, assim, de aviões de grande porte. Então, assim, o avião ele é tangível, a gasolina é tangível, mas o posto de gasolina é um prestador de serviço. Você não pega o serviço é ao vivo, né? Ele é variável, dependendo da pessoa. O produto ele é sempre igualzinho, né? Ele é sempre produzido, muitas vezes, por uma máquina, mas o serviço, ele tem dia que eu estou mais inspirado ou menos inspirado para dar aula, né? Então, a gasolina é serviço, porque tira a gasolina do tanque do caminhão, põe no tanque do posto, tira do tanque do posto e põe no tanque do seu carro. A gasolina é a mesma. Se houver algum tipo de mudança na gasolina, é adulteração, né? Preço, aí preço você tem estratégia de preço, linha de preço, subsídio, prazo de pagamento, condições de crédito, né? Você tem quais são os fatores que afetam o preço. Você tem, por exemplo, você quer cobrar um preço mais alto para ter um retorno mais rápido, você pode cobrar um preço mais baixo para ganhar um valor maior, um número maior, né? Uma participação maior no mercado e depois conseguir recuperar seu investimento, né, por esse grupo de pessoas maior, e assim vai por diante. Para se tornar o seu produto disponível, né? Para se tornar o seu produto disponível. Então, franquia, varejo, horário de funcionamento, instalação de produto, projeto de produto. Então, muitas empresas, né, elas criam franquias para tornar o produto disponível. Elas têm empresas que instalam. Então, você vai comprar um armário para a cozinha, muitas vezes o fabricante ele tem uma franquia, tem um revendedor exclusivo, né? E logística entra aí também, tornar o produto disponível, atacado entra aí também, né? Tornar o produto disponível. São funções que são feitas pelas empresas para o consumidor usar o produto, né? Você muitas vezes não quer só comprar o produto, você quer que o produto esteja instalado e funcionando. Então, eu não quero comprar um pneu, quero comprar o pneu instalado, né? Eu quero comprar um som instalado, eu quero comprar uma cozinha instalada. O que eu vou fazer com as ripas de MDF debaixo do braço, né? Então, a localização está interessante aí, igual que estou vendo, estoque está aí também, a praça. Então, por exemplo, a questão do marketing digital, né? O marketing digital, a praça estourou, porque se você muitas vezes você vende no mundo todo, né? Agora, né? E a loja está aberta 24 horas por dia. Se o produto for digital, de novo, se for um treinamento, se você comprou um treinamento, você acabou de confirmar o pagamento, ele já manda para o seu login sem, você já entra no portal e já faz o treinamento a hora que você quiser, né? Então, o estoque, muitas vezes você não precisa de estoque, né? Você pode... Porque uma loja física, ela pode até vender o produto, mas se não tiver no estoque ali na hora, você não sai com o produto debaixo do braço, né? Pela internet, você não precisa ter estoque, digamos, em cada loja. Você pode ter centro de distribuição que entrega para o cliente, né, em determinadas localidades. E a promoção é tornar o produto conhecido, né, a propaganda, né? Promoção são 5 P's, é propaganda, relações públicas, força de vendas, marketing direto com marketing pela internet, que é a comunicação direta, o inbound, né? Atrair também. Se bem que o marketing direto era mais outbound, né? Mandava muita mala direta para você. Você também pode mandar, mas você também pode atrair. Está faltando um, eu falei de 4, são 5 P's. Relações públicas, promoção de vendas, né? A própria promoção em si, muitas vezes no ponto de venda, muitas vezes merchandise, né? Leve 4, pague 3, sei lá, cliente que entra até 10 horas da noite, paga metade, ou terça-feira, rodada dupla de chopp, você paga um e bebe dois, enfim. Tem promoção de tudo que é jeito, né? Isso aí não, não é mistério. Então, aqui tem 4, propaganda, venda, relações públicas, promoção de vendas que eu falei, e o marketing digital entra hoje em promoção, né? Seria o quinto P aqui no cantinho aqui do lado direito, né? Seria o quinto P por aqui. E é isso aqui, daria também, mas isso aqui ficaria 2 horas falando sobre isso. Então, você tem o consumidor, né? Público-alvo para o que você quer vender. Você tem a gestão operacional do marketing, produto, preço, prazo, promoção. Você tem a gestão do marketing por fora, né? Onde você faz análise do ambiente, faz um diagnóstico, faz o planejamento, depois você implementa, né, e executa, e por fim você controla. O controle, nós vamos falar de indicadores de marketing digital no final do curso. No finalzinho, nós vamos falar de indicadores.
né? Você tem o custo, você tem a taxa de clique, você tem a quantidade de vendas, você tem um índice de conversão de possíveis clientes que viram leads e por aí vai embora. Mas o controle é importante para você alimentar os indicadores. E a partir dos indicadores, você vai fazer o seu planejamento, né? O indicador é o seguinte: o indicador é você, com o indicador, você verifica se aquilo que foi planejado foi executado. Então, o indicador é o executado e o planejamento que foi feito anteriormente, as suas metas, né? As suas metas são o planejado. Então, se você está tudo ok com você, é quando o executado é igual ou melhor do que o planejado. E aí, essa gestão de marketing, né? De diagnóstico, planejamento, execução e controle, ela depende do microambiente, né? O ambiente que influencia, onde você tem os canais de marketing, onde você tem, que são outras empresas, né, que distribuem seu produto, por exemplo. Você tem um público, né, que é o governo, é, política, bancos, empresas que te apoiam, né? Poderiam te apoiar, empresas de publicidade, de pesquisa e tal. Você tem os concorrentes, que não precisa explicar. Se bem que concorrente é uma coisa difícil, às vezes, de as pessoas entenderem, né? Concorrente não é a empresa que vende necessariamente o mesmo produto. Concorrente é a empresa que vende o mesmo benefício. Vende o mesmo benefício para o mesmo público-alvo. Então, a Fiat e a Ferrari, que apesar de serem do mesmo dono, elas não são concorrentes. Tá? A Fiat e a Ferrari, desculpa que eu estou com o nariz estupido, a Fiat, essa friagem que veio recentemente agora, a Fiat e a Ferrari, elas não são concorrentes, apesar de fabricar o mesmo produto que é um carro, né? Elas vendem, mas o público-alvo é diferente, né? O cara que compra uma Ferrari pode comprar um Fiat? Pode. O cara que compra Fiat vai comprar Ferrari? Não. Né? Carro acima de R$1 milhão é complicado. Fornecedor também é algo bem prático, né? E você tem um ambiente externo que é mais longe, mas que afeta a empresa, né? Você tem ambiente demográfico e um ambiente cultural, você tem ambiente sociocultural, você tem ambiente político-legal, legislações e ambiente econômico, né? Então, toda aquela questão de cultura, demografia, então tudo aqui que acaba influenciando o consumidor, né? Então, um exemplo simples, o Brasil é o campeão do mundo em número de cirurgias plásticas e procedimentos estéticos. Botox, harmonização e tal, o país que mais faz. A questão é, nós somos mais feios? Não, não somos mais feios, nós somos talvez os mais exigentes, né? Os mais vaidosos, mais exigentes com o corpo, né? Com a barriga trincada, com o nariz, sei lá, afinado, com a orelha pequena, com bumbum arrebitado, sei lá. Então, nós somos ou valorizamos mais isso, né? Como uma cultura, como uma sociedade, a gente valoriza mais isso. Se a gente valoriza as pessoas, elas querem se sentir bem consigo mesmo e dentro da sociedade, elas vão lá e compram esse produto. Então, às vezes, que eu falei, uma pessoa ela compra uma cirurgia plástica, ela compra, sei lá, um negócio para emagrecer ou tornar os seios fartos, enfim, ela está comprando, às vezes, aceitação na sociedade, colocar uma foto sua no Instagram antes tinha vergonha, se sentir bem com você mesmo, está comprando autoestima, enfim, não está comprando necessariamente uma cirurgia plástica, entendeu? Ou silicone, o que quer que seja. Andando aqui. Então tem as eras do marketing, né? Acelerar um pouquinho aqui, se bem que eu acho que a parte principal é essa, o resto é bem explicado. Eu já falei um pouquinho, o marketing 1.0 era do produto, ou seja, o mais importante é você conseguir fabricar, e se você fizesse mais barato e padronizado, ele ia vender, ia ser sucesso. As pessoas não queriam, variedade, o produto era, só de conseguir comprar o produto, as pessoas estavam satisfeitas, elas não tinham muito dinheiro. O produto precisava ter qualidade, porque antigamente, antes da Segunda Guerra, o nível de qualidade das manufaturas o nível era muito baixo, era horrível, né? Até hoje nós temos alguns problemas de fabricação, imagina, né? Em 1924, por exemplo, há 100 anos atrás, com o Ford T, né? Então, inclusive, entra aqui de novo, né?
o Ford, né? Eu faço o carro de todas as cores, desde que seja preto, né? Então, é isso. O marketing veio depois da Segunda Guerra, veio a era do cliente, né? Onde as empresas... Aí o cliente começou a ter poder de barganha, né? Que está escrito aqui, né? Quando o cliente veio empoderamento, né? O consumidor ao longo do tempo. O consumidor agora ele tinha escolha, ele podia, você tinha várias marcas no supermercado. Lembra que a gente não tinha internet ainda, você tinha várias marcas no supermercado. Então você podia escolher, você tinha marcas, você tinha variedade de produtos, você tinha tamanhos, você tinha cores, enfim. E aí as empresas começaram a criar versões do produto, fazer linhas de produto, criarem marcas voltadas para o segmento, uma marca minha mais cara, uma marca mais barata. Lembre-se da Ambev, né? Tem a Antártica, que é mais barata, tem a Brahma, que é o povão brasileiro, tem, né, futebol, carnaval na Sapucaí, no Rio de Janeiro, escola de samba. Aí você tem uma Stella, que é da Brahma também, da Ambev, que é uma cerveja mais sofisticada. Você tinha a Boêmia, que era sofisticada, mas uma coisa mais de idoso. Então você tem, né, Skol, que é festa, beat, né, balada, jovem, enfim. Então você tem tudo isso aí no meio. As empresas criam produtos, serviços, marcas, né, voltadas, né, justamente para você pensar realmente nisso, né, de você oferecer mais valor para determinados segmentos de cliente. Então, você tem segmentos que têm mais dinheiro, você tem segmentos que são mais numerosos, você tem segmentos que consomem mais produto, né? Então, até mesmo churrascaria ou alguns buffets, se você chegar lá, a criança até, depende da idade, né? Mas muitos colocam 10 anos. Então, a criança abaixo de 10 anos, ela paga metade. Por quê? Porque ela não vai comer muito, igual um adulto, né? Às vezes você tem, provavelmente, um cara, um homem de 30 anos, ele deve beber muito mais cerveja do que um cara de 70. Se bem que as novas gerações estão bebendo menos do que as gerações antigas. A nova geração que está vindo aí, eles estão consumindo menos bebida alcoólica. Então, quer dizer, você tem, né? Vai mudando ao longo do tempo, né? Por exemplo, o idoso. O idoso é um público excelente para turismo, porque muitas pessoas estão aposentadas, têm uma renda razoável, e elas têm tempo, pode viajar na época de baixa temporada, fica muito mais barato, e os hotéis, restaurantes, empresas de aviação, enfim, toda a indústria do turismo ela consegue se manter na baixa temporada com preços menores com esse tipo de público que, né, não precisa mais trabalhar, não precisa levar filho na escola, já está tranquilo. Então, eles podem faltar, né, de aula, faltar as coisas todas. Aí vem a era 3, que era do valor, né? Que aí começa. E quando eu falo esse valor, não é o valor de benefício, é o valor relacionado à questão ética, moral, né? O valor da empresa, os valores da empresa junto com a missão, visão, a questão do marketing com o provedor de bem-estar, cuidar do meio ambiente, cuidar marcas que cuidam, né, que tenham uma preocupação com a sustentabilidade, com a ESG. Então, assim, hoje em dia, muitas pessoas valorizam e pagam mais caro por produtos, marcas e serviços que não agridem ou agridem muito menos o meio ambiente. Essa agressão, entre aspas, ao meio ambiente pode ser no processo de fabricação, no processo de uso do produto ou no processo de descarte do produto, né? Se o produto ele vai ser biodegradável, reciclado ou não durante o uso, né? A grande crítica aos automóveis a combustão, né, gasolina, é durante o uso, porque ele emite gás carbônico, né, o tempo todo. Você está dirigindo, o carro está lá emitindo gás carbônico, né? Por outro lado, a crítica aos carros elétricos é o processo de fabricação, né? Que usa aí para as baterias ainda muitos materiais que existem, que ainda não existe uma limitação na natureza, aí tem toda a mineração e podem criar alguns problemas, digamos, ambientais. Mas tudo vai resolvendo, né? Então, assim, você pensar, né, quando você tem empresas que falam que a minha embalagem ele é de plástico recolhido nas praias, algumas empresas falam para você ter um consumo consciente a respeito do nosso produto ou do nosso serviço. Então, o marketing passou também. Não estou falando que o 2 acabou. Na verdade, o marketing ele é um tijolinho em cima do outro.
Então, o marketing 3 também se preocupa com valor, e o marketing 4 hoje aí você já tem internet, né? Já tem internet, e a internet que ele fala o foco no humano, eu colocaria o foco na interação, entendeu? Então, existe uma grande interação entre o homem, ó, entre o cliente e a empresa, o tempo todo. Aqui eu falo foco no humano, porque eu volto o foco das ações de marketing, com a tecnologia, individualismo, né, o atendimento, a comunicação individualizada, e aí você começa a ter tudo isso aí no meio, né? Igual está escrito aqui, a relação entre empresa e consumidor se tornou mais íntima. Na verdade, eu falo que eu não diria o foco no humano, o foco na interação. A interação hoje é direto entre você e a empresa, né? Pode parecer estranho, vocês provavelmente são muito mais jovens do que eu, mas eu lembro, a minha mãe ela comprou um carro da Volkswagen, e o carro em 1981, e o carro fundiu o motor, ela cuidava do carro direitinho, e, enfim, concessionária, aquele troço todo. O carro fundiu o motor com 30 e poucos mil quilômetros, e aí, para entrar em contato com a empresa, aquela dificuldade, pais amarelos, mandar cartinha, arrumar um telefone, naquela época não tinha saque, serviço de atendimento ao cliente. Então, hoje, enfim, hoje você, não precisa nem falar, né? O Instagram, as mídias sociais, a comunicação, o site, até o chat, né? Claro, tem muito que é por robozinho, mas enfim, de toda forma você consegue, né, um contato, uma relação mais rápida, mais íntima com a empresa. Aqui entra também a questão da privacidade, dos seus dados, enfim, isso aí também já daria uma outra discussão enorme. Você tem a LGPD no Brasil, Lei Geral de Proteção de Dados, o que você pode fazer ou não com os dados que são coletados. Bem, aqui ele fala, né, do primeiro momento da verdade e do momento da verdade zero, né? O Z-Mot e o F-Mot, né? O F é de first e o Z de zero, né? Então, você tem um estímulo, uma propaganda, um site que você... Antigamente não tinha site, mas uma propaganda, um panfleto, uma promoção qualquer, você chegava para comprar o produto na prateleira, que era o primeiro momento da verdade, e você comprava o produto quando você usava o produto, né? Você tem uma percepção a respeito do produto. Hoje, você tem um estímulo, que inclusive pode ser feito via internet, você busca as informações na internet, no Reclame Aqui, reviews, quando você vai na Amazon, no Magalu, né? O Magalu tem lá todas as avaliações do produto, a Amazon, outros varejistas também. Você conhece o seu produto, né? Inclusive alguns sites muito famosos, né? Como o UOL, soltação de foguete aqui perto. O UOL deve ser gol do América. O América faz muito gol, ganha muito, o pessoal gosta muito. Então, você tem o UOL, você tem o Terra, tem o AI. Então, você tem o pessoal, muitas vezes coloca lá, o que faz esse produto ser tão bem avaliado pelos clientes, né? E eles mostram a reportagem lá para você. Muitas vezes é pago, mas enfim. Aí você tem um momento de verdade na prateleira, que pode ser no site também, e quando você usa o produto, né? Muitas vezes você volta lá e faz uma avaliação, né? Direto. Também a gente viaja, aí o Booking, TripAdvisor, vai lá e fica atrás de você pedindo para você fazer uma avaliação, né, do hotel que você foi, né? Então, esse ano mesmo eu fui no hotel no feriado e depois ficaram me mandando e-mail direto para eu avaliar, entendeu? O Booking. Então, aí você se torna o Zimote, né? O zero momento da verdade. O T é de truth, né? Então, moments of truth, né? Momentos da verdade, da confiança. Então, você tem, quando você entra com suas opiniões. Vamos lá. Esse aqui já é a unidade 2, que é o seguinte. Agora, apesar disso aqui ser do marketing na internet, também não é uma grande novidade, né? Não é um negócio que as pessoas não sabiam, que não sei o que, parará, parará. Isso aqui é o seguinte, antigamente, quando mandava mala direto, o raciocínio era o mesmo, a propaganda também é o mesmo. Né? O livro traz até um exemplo de você estar no estádio com 100 mil pessoas, né? Uma final de campeonato, né? O Coelhão lá com algum outro time. Então, você tem lá 100 mil pessoas, então você tem lá 30% das pessoas, em geral, não estão interessados de forma alguma na sua oferta. Isso é normal, entendeu? Você recebe aqueles spam, aqueles e-mails, panfleto na rua, enfim.
30% achariam que não estariam interessados, 30% não pensariam em ouvir a sua proposta, nem ler, nem prestar atenção. Então, esse que tem certeza que não quer, esse que acha que não quer, e esse que não tá pensando nisso daí. Sobraram 10%, mais ou menos. Esses 6 a 7 até estariam interessados em ouvir. Tipo, às vezes você está com tempo e tal. É o velho canal de televisão, né? Às vezes você está vendo televisão, você fica lá zapeando, né? Pegando controle remoto, subindo e descendo mudando de canais. Antigamente a gente não conseguia fazer isso. Hoje você faz, né? Aliás, já tem um bom tempo que a gente faz isso. Mas quando eu era criança, né, um bom tempo atrás, a gente não tinha controle remoto, né? Então você fica lá mudando o tempo todo. E 3%, que é um índice muito bom, compraria naquele momento, né? Que recebeu a oferta, o estímulo de marketing. Então, na verdade, se você tem 100 mil pessoas, né? Se você tem 100 mil pessoas, na verdade, você tem 3 mil pessoas interessadas em comprar o seu produto só, né? Que comprariam naquele momento. E você tem aí 7 mil pessoas que... Então, você tem que ter essa visão. Qual que é o objetivo? O objetivo é aumentar esse valor aqui de cima. Aumentar esse valor aqui de cima, você efetivamente vai fazer uma comunicação direcionada para esse público. Ou seja, a partir do momento que você conhece melhor as pessoas, você conhece o histórico de compra das pessoas, né? Se eu compro itens do Led Zeppelin, do Deep Purple, do Rolling Stones, do AC/DC, do Black Sabbath, o que acontece? Você não vai ficar mandando música sertaneja para mim. Nada contra quem gosta, o funk. Inclusive, eu sei que eu sou minoria, o rock é minoria. Né? Mas, para eu ter mais interesse, né? Até mesmo na propaganda no YouTube, qualquer lugar, você coloca uma música que seja parecida ou que tenha que outros usuários, além de mim, também ouvem que tem um gosto, né, musical parecido. Então, você aumenta esse valor aqui desse item, do que você ficar tirando a esmo. Se você reparar, como que você aumenta isso aqui? A explicação. Quando a gente está interessado no produto, ou pensando em comprar um produto, a gente começa a ficar aberto e prestar atenção nele o tempo todo. Por exemplo, se eu resolvi comprar um Toyota Corolla vermelho, se eu resolvi comprar, eu começo a ver Toyota Corolla vermelho o tempo todo na rua. É isso. Antes você não via, mas agora você vê. Algumas mulheres grávidas também relatam isso, o marido de mulheres grávidas. Antigamente você não reparava, mas hoje, na hora que ficou grávida, começou a ter aquela barriguinha, você começa a enxergar isso o tempo todo na rua. Elas apareceram de um momento para o outro, ou agora que você está enxergando que você tem interesse? Entenderam o raciocínio? Então, o objetivo é aumentar isso aqui. E você tem o funil de vendas, o famoso funil de vendas, nós vamos falar com mais calma ao longo do curso, né, das outras 3 aulas. Então, você tem uma série de pessoas que entram na sua página, uma série de pessoas que acabam deixando, né, as informações e contatos, etc. São os leads, né, muitas vezes por meio de materiais ricos, né? Então, às vezes, você deixa seu contato lá porque você recebeu um e-book, você participou de um webinar, de uma aula introdutória, enfim, você recebeu um acesso limitado durante 15 dias, 30 dias, de um software, ou você assinou uma versão freemium, né? Ou seja, ela é free, ela é de graça, mas você usa o software, mas ele é mais limitado, né? Algumas funções estão habilitadas somente para quem paga, ou ele tem um tamanho máximo, por exemplo, vamos supor que você comprou um software de gestão de e-mail, aí ele aceita que você gerencie no máximo 1.000 e-mails, por exemplo. Então, freemium seria isso, né? Aí, depois dessas pessoas, você tem um grupo, né, que está interessado em oportunidades, né, que vão comprar o seu produto em algum momento, mas não vão comprar naquele momento. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Olha, eu tenho interesse nesse tema, mas eu não vou comprar um curso agora, não vou estudar isso agora, porque eu não tenho um livro, porque eu não tenho tempo de estudar, eu estou cheio de treino, mas eu vou fazer isso em algum momento. E aí você recebe a oportunidade, você recebe o desconto, o cara fala, não, vou aproveitar então agora, já que vale a pena. E aí esses caras viram seus clientes, né? Então você tem um funil onde entra muita gente aqui, muitas pessoas, muitos possíveis clientes, e no final vai sair um grupo realmente das pessoas que foram convertidas em visitantes, que foram convertidos de visitante até os clientes, né?
Então, isso é interessante. E aí você tem uma série de questões aí no meio, né? Os leads, muitas vezes, são atraídos por um negócio que a gente vai ver chamado landing page, ou página de pouso, né? Landing é aterrissar. Então, basicamente aquelas páginas onde clica aqui, baixa a nossa planilha de controle de clientes, e na hora que você vai baixar, ele pede lá o seu nome, o seu login, ó, falei errado, pede o seu nome, pede o seu e-mail, pede às vezes seu telefone, o nome da empresa onde você trabalha, né? Às vezes eles pedem até para ver se não é um robô, né? Quanto que é, sei lá, 10 mais 5, essa perguntinha lá para você escrever 15 lá, a resposta correta. E também, às vezes pede se você está só pesquisando, se está só olhando, se você tem interesse nesse produto agora, se pode ligar daqui a 2 meses. Tem um nível, né, de interesse, né, do momento da compra, e esse momento que eles colocam lá com essas opções, eles são úteis para você saber o momento, né, de transformar essas oportunidades, né, realmente em vendas. Só ver se chegou alguém aqui. Não tem mais ninguém aqui. Só eu. Foi convidado essa galera aqui, são alunos, provavelmente, mas ninguém apareceu por aqui, por enquanto, eu acho. Então, voltando aqui, onde é que eu estava? Parar de. Então, aqui. Então, a gente tem essa situação. Quais são os principais ambientes de conversão? Esse é bem simples, né? Não tem muito mistério a respeito disso, né? Então, só um instante, porque, nossa, estou bebendo aqui meio litro de água nessa aula. A boca fica seca, o lábio e tal. Então, você tem os sites, os blogs, o comércio eletrônico e as redes sociais. O site é o mais comum, né? Quase toda empresa tem um site. Quando a empresa não tem um site, ela tem uma rede social. Essa rede social pode ser um Insta, né? Como o pessoal se refere aí, pode ser o Instagram, pode ser o Facebook, então algum outro qualquer. Mas, em geral, você tem um site, muitas vezes hoje os sites são criados de forma sem custo, às vezes, né? Utilizando alguma plataforma, que nós vamos ver para frente. Né? Existem algumas que já têm os templates, né? Os modelos do site, e já tem um framework para te ajudar a construir, né? Onde você coloca a imagem, o título, o conteúdo, né? Os botões de ação, ele já traz isso tudo para você clicar, enfim. Como se fosse você montasse mesmo de uma forma bem simples, né? Quem já usou o software chamado Canva também, como você é igual quando você faz um PowerPoint. O PowerPoint aqui eu coloco a imagem, aqui eu coloco o texto, aqui eu coloco o título, aqui eu coloco um botão, né? E assim por diante. Então, você pode fazer isso no site também. Muitos são de graça, né? WordPress, Wix, enfim. Nós vamos ver isso por aí. Então, você tem os sites que são ambientes, né, realmente, que foram feitos para você converter, tá? o seu cliente, informar, oferecer serviços, para o cara baixar, para o cara se informar, para o cara cadastrar como cliente, para baixar boleto, para conhecer promoções, etc. O blog, ele pode ser, geralmente o blog está separado da empresa, né? Desculpa, da empresa, separado do site principal, mas ele pode estar lá em algum canto também para você acessar. O blog é o local onde você coloca um conteúdo muito específico, né? Então, você coloca um conteúdo específico. Quando fala específico, é relacionado a um determinado assunto, né? Então, você pode criar um blog de receitas de comidas italianas, você pode ter um site de comida italiana, né? Um restaurante, aí você vai ter um blog de receitas, de ingredientes, né? De tendências, e aí você vai colocar esse tipo de conteúdo lá, né? E aí as pessoas podem trocar, conversa com você diretamente, fazer comentário, post, e, enfim, você
E, nesse caso, você vai criando um relacionamento, né? Você vai criando um relacionamento com seus clientes, possíveis clientes. Então, o blog, ele é representado muitas vezes, por, é, por assuntos ou por um conteúdo bem específico. Então, isso não significa que você não... Agora, já que ele é muito específico, o que acontece? Significa que você pode gerenciar mais de um blog, dependendo, né, do seu produto, do seu serviço, do seu, enfim, do seu público-alvo, e assim por diante, né? Então, por exemplo, às vezes você pode ter um produto para criança e um produto para adolescente, né? Uma loja. Então, você não deve misturar, por exemplo, os conteúdos, até mesmo porque a criança vai entrar lá e vai achar muito conteúdo que não é do interesse dela, e o adolescente também vai achar muito conteúdo que não é do interesse dele. Então, se você separar e colocar o conteúdo de interesse para cada um, para cada lado, com certeza você deve alcançar melhores resultados. Ah, tá. E-commerce e redes sociais. Aí você tem o comércio eletrônico, né, que é algo que está na vida dia a dia das pessoas, né? Eu não sei exatamente o valor, eu tenho que procurar depois, mas eu li outro dia que, por exemplo, 60% dos brasileiros já julgaram daqueles bets, entendeu? Essa semana que saiu essa reportagem, né? Então, 60% das pessoas já apostaram em bets. Então, é como se fosse, que é um tipo de comércio eletrônico, né? Só que não é julgar, é aposta mesmo, é aposta. Você está apostando dinheiro, etc. Mas é um tipo de comércio eletrônico. Então, por aí você já vê que 60% das pessoas no Brasil já usaram isso. Então, a probabilidade de alguém já ter comprado um comércio eletrônico é enorme. Até mesmo porque nós tivemos, né, de 2020 a 2022, a pandemia, né? Nós estamos agora em 2024, então não tem tanto tempo assim. Ou seja, de 2020 a 2024, a pessoa... Desculpa aqui, porque o nariz vem entupindo. Está muito seco. A pessoa de 2000 a 2024, ela foi obrigatoriamente empurrada para o comércio eletrônico. Não tem jeito. Você não podia sair de casa. Está tudo fechado. Todo mundo lembra disso. O comércio está fechado. As pessoas dentro de casa. Você, de novo, você precisa comprar. Você tinha que receber comida. Você tinha que receber material de higiene e limpeza. Você tem que comprar desodorante, sabonete, shampoo, pasta de dente, papel higiênico, detergente, sabão em pó, desinfetante. Você tem que comprar. Você não fabrica mais, né? Você não está na roça, você fabricava tudo. Então, você tem que comprar isso tudo. Então, você comprava pelo site, né? Então, claro, podia ter alguém que comprasse para você, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, aquelas pessoas... Isso é uma revolução não só para as pessoas, como para a empresa também. A Covid, a pandemia, em termos de comércio eletrônico, ela acelerou processos que já estavam acontecendo na nossa sociedade. Ou seja, ela acelerou as aulas, a telemedicina, ela acelerou as aulas síncronas por computador, as pessoas ao vivo, ela acelerou o delivery, né? A compra pelo site de alguns restaurantes pequenos que às vezes não tinham isso. Restaurantes de luxo também não tinham isso, que eles não têm delivery, porque eles querem montar o prato bonito. Imagina um motoboy andando, balançando aqui, troço. Mas você tinha que vender. Seu restaurante está fechado, né? Então, ela acelerou. E as redes sociais não precisa nem explicar também, né? Fenômeno no Brasil, o brasileiro adora. E aí você tem vários tipos de redes sociais, nós vamos falar disso, redes sociais de nicho, profissionais, de informação, de vídeos, né? Então, você tem o TikTok, você tem o YouTube, de conteúdo de vídeo, você tem outros que são de diversão, de relacionamento, igual o Facebook, baseado em imagens, como o Instagram e etc. E aí, uma coisa importante, né, faltando aí 5 minutos, para você ter sucesso, você tem que saber para quem que você vai vender, né? Para quem que eu vou vender o produto? Porque para eu realmente oferecer um conteúdo, né? Lembre-se, eu tenho que oferecer o Toyota vermelho para quem quer comprar o Toyota vermelho. Se você quer comprar uma Fiat Toro branca, você começa a enxergar na rua o tempo todo. Você tem que oferecer esse carro. Não adianta, se o cara ele gosta de rock,
Você tem que saber disso. Então, o ideal... E aí, hoje em dia, isso é fácil, porque as mídias sociais, as pessoas acabam deixando muitas informações. No ambiente da internet, você tem todo o seu histórico de compras, né? Antigamente, muitas empresas ficavam pedindo quando você ia na padaria, na farmácia, mas essa promoção que você tem que deixar seu CPF. O LGPD parou isso, né? Porque as empresas hoje têm que informar para que elas vão usar a sua informação, tem que ter uma garantia. Mas, antigamente, era para vender isso. Ou seja, eu tenho um banco de dados que tem o CPF dos clientes, esse CPF com a chave primária, a chave única, é único para o Brasil todo. Se juntar no outro banco de dados e tiver um CPF idêntico, é a mesma pessoa que está no banco de dados, está no outro. Então, maximizar o lucro não garante a longevidade, ou seja, eu tenho que realmente fidelizar os clientes, né? Os negócios que o cliente é o alvo, né? Quando você realmente trabalha conhecendo e buscando conhecer o seu cliente, você consegue melhores resultados. No marketing digital, a gente criou persona. Persona é mais do que o público-alvo, que é você ter algumas características demográficas e comportamentais. A persona é realmente você conhecer a história, as motivações, os objetivos, né, os desafios. Hoje existem softwares de graça que monta uma persona para você, né? Tem vários. Quando eu dou aula presencial, eu chego lá, os alunos montam uma persona de graça, o software faz para você de graça. Ele vai perguntando, você escolhe uma carinha para a pessoa, um avatar, e vai fazendo até o final. Então, aqui você tem o exemplo, né, do livro, que é a Maria Fernanda, 26 anos, né, o comportamento dela, a situação econômica, a profissão. Então, assim, trabalha 14 horas por dia em 2 clínicas. Então, é uma pessoa que qualquer produto ou serviço que economize tempo é de interesse dessa pessoa, né? Então, é interessante você... É interessante você pensar a respeito disso, entendeu? Mas, cara, que eu falo. Então, se você parar para pensar, essa pessoa vai ter pouco tempo, entendeu? Agora, na casa dos pais, para economizar. Então, é um cliente sensível a preço. Mas, com certeza, também é uma pessoa estudada. Então, é uma pessoa que é capaz de enxergar as oportunidades, né? Pessoa capaz de, enfim, de valorizar aquilo que... Se tiver uma boa oferta, pode ser que compre, entendeu? Porque não é que ela não tenha dinheiro, é que ela está tentando guardar dinheiro. Então, ela tem dinheiro, e se chegar uma boa oportunidade, pode ser que ela aproveite, né? E aí você vai usar a base de clientes para quê? Isso aqui é importante, você tem que usar tantos clientes satisfeitos para montar o perfil deles, quanto identificar os insatisfeitos. Os insatisfeitos, pode ser que você, quando estiver aceitando um novo cliente, você fala, não, esse cara aqui tem o mesmo perfil dos caras que estão insatisfeitos, entendeu? Pode ser que não vale a pena você aceitar, ou pode ser que para você aceitar, ele comece a reclamar, te tire muito hora de suporte, de atendimento e tal, você cobra um preço mais caro, entendeu? E os clientes insatisfeitos, você pode, às vezes, pensar na criação de novos produtos e serviços para atender esse grupo de clientes, tá? Então, só para a gente ir fechando aqui, então as personas vão te ajudar a você saber para quem que você vai criar conteúdo ou para quem que você vai fazer propaganda no Facebook Ads, quais são as características, quais são os comportamentos que você vai fazer. Lembrando que a gente passa por um processo de compra parecido com esse, né? Ou seja, às vezes a gente nem sabe que precisa do produto ou serviço, então a gente é informado das vantagens. Depois você pode considerar, você pode falar, não, realmente eu preciso desse produto ou serviço, então pode ser que valha a pena comprar. Essa consideração de solução, você vai escolher as ofertas, que lembre-se que hoje nós temos várias ofertas, várias marcas, vários preços, vários modelos, né? Então, você tem, né? Você vai comprar, por exemplo, um apartamento, uma casa, um carro, olha o tanto de modelo que tem aí de carro, né? A quantidade de marcas que é enorme. Então, você tem uma série de coisas, você tem que considerar a solução. Considerar a solução é fazer a escolha. E depois você resolve comprar. Mas, quando você resolve comprar, você vai pensar quando você vai comprar, a quantidade, o horário, o local, né? O tempo que você vai comprar, se é no final de semana, se é pessoalmente, se é pela internet.
enfim, você vai pensar nisso tudo. Então, a jornada de compra das pessoas passa necessariamente por essas fases. E para a gente terminar, né, você tem o quê? Você tem algumas dicas, né, das informações que você vai buscar para criar os seus clientes ideais, né? A idade, as profissões, os hábitos, né, de consumo, as frustrações, desafios, as crenças, o que você faz no seu tempo livre, estilo de vida. Então, você tem uma série de informações, né? Que tecnologia que usa, né? Por onde que compra, tem gente que compra ainda pelo telefone, a pizza, tem gente que não gosta do iFood, tem gente que só compra pela internet, enfim. Tem gente que não gosta de pagar antes, gosta de receber o produto em casa com a maquininha. Onde que busca informação, se é no TikTok, se é na internet, se é no review, se é com os amigos, se é no Reclame Aqui, né? E por aí vai embora. Tá? Então, você tem uma série de informações que antigamente era quase impossível você ter esse tipo de coisa. Mas hoje, né, com a quantidade de informações disponíveis na internet e nos cadastros que são feitos o tempo todo, você é capaz de criar realmente uma persona. Minha água acabou, então, coçando a garganta. Então, você é capaz realmente de criar uma persona, e uma persona, não, que falei errado. Você pode ter 2, 3 personas, sem problema nenhum. Se você pensar no óleo Johnson Johnson, quem usa muito óleo Johnson Johnson é criança e idoso, porque os dois têm a pele mais frágil. Então, muitos idosos usavam shampoo Johnson, óleo Johnson Johnson, shampoo Johnson Johnson, justamente porque ele é neutro, ele lubrifica, ele protege a pele, que é muito fina, né? Muito frágil. Então, eu lembro minha avó, né, que usava muito, né? Gostava muito. Então, enfim, você tem que pensar que um produto necessariamente não é simplesmente voltado para um público. Você pode ter várias pessoas. Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês. Complementem o livro, né? Deem uma lida no material. E qualquer coisa, nós da FUMEC estamos aqui à disposição para ajudá-los nessa jornada de vocês no curso de graduação e no curso tecnológico. Que a gente consiga realmente transformar a vida de vocês e que vocês sejam melhores pessoas e que tenham um sucesso profissional. Tá bom? Meu nome é Luiz Rodrigo, foi um prazer estar com vocês. E essa foi a primeira aula de marketing digital. Teremos ainda mais 3, tá bom? Nesse semestre. Um abraço para vocês, até mais.